Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro Lucas Alto. E assim como eu havia mencionado no começo da semana passada, agora depois de mais uma grande atuação, dessa vez contra o América Mineiro, marcando o gol, o Edmilson Pinheiro, em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, revelou a sua preocupação com a possível transferência do zagueiro Lucas Alto. Por que eu coloco nesse cenário até mesmo mais pessimista? Porque tem dois pontos. O Lucas Alto ele só tem um contrato no Atlético Paranaense, essa informação do Globo Esporte, até junho de 2024. Ou seja, se o Atlético não vender o jogador agora ou não renovar o seu contrato, a partir do dia 1º de janeiro, o Lucas Alto já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Atlético Paranaense a partir do dia 1º de agosto do ano que vem. Você perdeu um zagueiro jovem, 23 anos, com passagem nas categorias de base da seleção brasileira e que vem jogando muita bola nesse campeonato atual. Então assim, eu vejo uma situação semelhante ao que aconteceu com o Pedro Raul na metade do Campeonato Brasileiro do ano passado. Acho que também o desfecho será o mesmo. Porém, vai saber, né, no futebol, essa parte financeira também, pegando uma grande proposta do futebol, por exemplo, da Espanha, de Portugal, como aconteceu, por exemplo, com Pedro Raul, né, no ano passado, recusou tanto o futebol do Japão, Espanha e França, acabou saindo só ao final da temporada. O Lucas Alto, que também tem uma grande identificação no Verdão, ele próprio quis continuar no Goiás nessa atual temporada também, de 2023. Segundo Edmilson, a sua colocação foi a seguinte, abre aspas, vitória para coroar a brilhante partida que o Halder fez hoje. Halder, que eu não tenho dúvida, no fim do ano da sua carreira, ou estará sendo vendido para um clube europeu. O Halder não é nosso. O Halder é um jogador de muito futuro, com certeza absoluta. Sirva de novo a camisa da seleção brasileira, até porque ele já vestiu esta camisa no passado. Fecha aspas, ele falando também sobre as categorias de base do Lucas Alto, né? Onde ele jogou tanto no Sub-17 quanto no Sub-20 também com a seleção brasileira. Era muito bom naquele período. Deixa eu até pegar aqui as competições que ele disputou pela seleção. O Campeonato Mundial da categoria Sub-17 em 2017 e também o Sul-Americano da mesma categoria. E naquela temporada, né, foram 8 partidas e 1 gol marcado na competição da América do Sul. E garantindo, né, que já para o ano que vem, o Lucas Alter dificilmente ou quase impossível, né, de continuar no Goiás com essa bola. Aí ele agregou, ainda dentro dessa mesma fala, a possibilidade de perder o Lucas Alter não só no final do ano, mas sim já agora na atual janela de transferências do futebol europeu. Abre aspas. Tomara que não perdemos mais o Lucas Alter nesse ano. Com esse futebol que está jogando, não sei não em relação à proposta da Europa, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo no final. Fecha aspas, né, o que disse o Edmilson. Então colocando até mesmo essa colocação, essa preocupação atual, até porque a janela de transferências no futebol europeu, ela se encerra no dia 1º de setembro. Para as principais ligas, né, como por exemplo Inglaterra, Espanha, França, Portugal, se encerra no dia 1º. Para as outras ligas mais alternativas, como por exemplo Bélgica, Holanda, Turquia, ela vai um pouquinho mais, 1 ou 2 semanas a mais. Tem o mundo árabe também, né, que vem contratando vários jogadores. Não sei se seria um passo agora o mais adequado para o Lucas Alter. É muito jovem ainda, né? Tem bastante potencial, mas vai saber, né? Com muita grana também é impossível recusar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que é que você pensa a respeito desse assunto? Algo que o Goiás deu bobeira demais da conta, não em relação a comprar o Lucas Alter, porque nem no ano passado, quando ele estava em baixa, né, no Atlético Paranaense, se o Goiás tivesse feito uma proposta de compra, certamente o Atlético não aceitaria por menos de 15 ou 20 milhões de reais. Então o Goiás não tem essa cultura de comprar jogadores. Agora, ainda com o jogador em destaque, não vou chegar aqui e falar que o Goiás deveria ter comprado ele ou feito um empréstimo mais longo ou algo nesse sentido. No ano passado, o Goiás pegou o jogador pagando metade do seu salário. Nessa atual temporada, segundo Edmilson Pinheiro, o Goiás paga 100%, né, dos vencimentos do Lucas Alter. Ainda não precisou de nenhuma compensação financeira pelo lado do Verdão. Em 2023, soma 40 atuações com 5 gols marcados. Joga muita bola, evoluiu demais, né, daquela temporada passada. E desde a sua contratação, eu já havia comentado que era um zagueiro assim extraordinário, né? A questão é que teve uma grave lesão no Atlético Paranaense em 2021, quando retorna vai muito mal em 2022, um posicionamento muito ruim, principalmente no jogo aéreo. No Goiás ele até começa bem, acaba tendo uma queda. Nesse ano de 2023, na Copa do Brasil também ele não tinha aquela confiança toda, nos jogos contra o Asa, contra o Águia de Marabá também, acabou que recuperou, né, essa sua moral naquela reta final do Campeonato Goiano e vem fazendo o Campeonato Brasileiro basicamente perfeito, né? Tem essas duas questões, tanto do seu atual destaque agora,
A questão salarial, contratual no Atlético, que já se encerra em julho do ano que vem. Então, se o Atlético não vender ele agora, corre o risco de perder gratuitamente o jogador com assinatura e um pré-contrato no final do ano. É difícil, mas vai saber, né, dos convencimentos, se o Atlético consegue prorrogar seu vínculo e pelo menos terminar essa atual temporada no Verdão. Então, basicamente, essas as atualizações em relação ao Lucas Alto. Uma pena que eu já falei várias vezes, né? O Goiás deu uma bobeira danada de não contratar um outro zagueiro agora para o jogo contra o próprio Atlético na próxima segunda-feira, né? O Goiás não vai poder contar com o Lucas Alto porque pertence ao Furacão, e o Sidmar também possivelmente ainda não irá retornar. Esse precisa de uma zaga com Bruno Melo e o Edu, e recorrer, né, a um garoto das categorias de base é muita falta de preparo em uma posição tão barata, né? Que você vai ali numa Série B, numa Série C, contrata um destaque por 30, 20, 40 mil reais mensais e já resolve esse problema. Não estamos falando de um camisa 10, de um ponta, de um grande goleador, não. Apenas um zagueiro e um lateral esquerdo. Infelizmente, essas duas posições que a diretoria deu uma bobeira danada para esse ano de 2023, de novo, né? Assim como foi no ano passado.